Oi, pessoal. Eu e o irmão Galvão tentamos, nessa tarde de quinta-feira, dia 2 de abril, tentamos fazer uma live e ela não deu certo, deu vários problemas técnicos. Depois a gente acabou sabendo que talvez não foi nem a minha conexão, nem a dele. Parece que o Instagram tá com uma certa instabilidade, porque eles estão fazendo muitas lives, né? E um olhar mais atento de vocês já deve ter percebido que realmente a gente está com bastante lives acontecendo, né? Se a gente perceber. Então talvez foi isso. Tô fazendo esse vídeo aqui, então vamos ver se vai dar certo de ser postado. A ideia é preencher essa lacuna que acabou ficando aí, né? O vídeo deve ter ficado muito fragmentado, o áudio muito travado, a câmera muito travada em alguns momentos, então não rolou muito legal. A ideia, então, portanto, é substituir a live por esse vídeo. A live ela tinha como proposta, como tema, né, a conexão humana, narrativas e o simbólico. Ou seja, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? A ideia é que eu aborde os temas que eu tinha pensado em abordar a partir das perguntas até que as pessoas fossem postando. Aqui vai ficar sem a interação, sem os questionamentos. Essa é uma perda, mas vou tentar completar aqui o meu raciocínio que eu tinha proposto para minha conversa com vocês, né? E a ideia também é até dar umas dicas de filmes e livros, pensando que está dentro da proposta de a gente falar sobre narrativas, né? Então, bom, o título é Conexão Humana, Narrativas e o Simbólico, mas na verdade o eixo central, eu diria, a partir dos meus estudos, né, do doutorado, por exemplo, o eixo central é a narrativa, para a partir dela pensar o simbólico e pensar a conexão humana, né? Então, quando eu falo de narrativa, eu estou falando de uma narrativa que pode ser visual, pode ser verbal, ou seja, até o Roland Barthes fala a respeito, né? Ele cita que pode ser uma imagem, pode ser uma narrativa, ou seja, uma foto, ou ainda um romance, uma história em quadrinho e por aí vai. Então, portanto, narrativa, né? De uma maneira geral, que conta uma história com começo, meio e fim. Já vou falar um pouquinho mais disso na sequência. E a partir disso, então, vamos pensar em algumas outras das teorias com as quais eu trabalho. Uma narrativa, portanto, enquanto atitudes imaginativas do ser humano. Isso a gente consegue esse tipo de conceito da teoria do imaginário, do Gilbert Durkheim, e ele coloca, então, a narrativa com essa atitude imaginativa do homem, que vem justamente nessa proposta de que a gente, ser humano, a gente se deu conta da finitude do tempo, da finitude da vida e da passagem do tempo, melhor dizendo, né? E para conseguir lidar com isso, a gente veio com as narrativas, ou seja, remontando lá atrás, a gente veio com os mitos, que são essas primeiras histórias primordiais, que ajudam a gente a lidar com as coisas, né, da vida, da existência, né? A gente pode embutir também aqui um pouco essa questão dentro do conceito de imaginário também, um pouco da teoria de Lacan, que fala que o imaginário é esse mundo em que a gente se localiza, né? Em que a gente se locomove. Ou seja, a gente, enquanto ser humano, a gente já, nós seres humanos, diferente de outros seres ditos não racionais, a gente trabalha com o simbólico, e trabalhando com o simbólico, ou seja, produzindo sentido para as nossas coisas da vida, para as nossas coisas da nossa existência, a gente se locomove já no imaginário, que é o que nos dá a percepção sobre essa existência, né? A nossa maneira de olhar também, a nossa maneira de olhar já faz parte desse universo todo que é o imaginário. E disso, quando a gente fala que as coisas que a gente vive e as coisas que a gente, como assim esse momento, né, de pandemia, a gente coloca um caráter simbólico sobre elas,
Isso é próprio do imaginário, portanto, né? E diferente dos outros seres, então, como eu estava falando, a gente tem a imaginação, a gente trabalha com essa capacidade imaginativa. As narrativas vêm dali, né? Vêm desse contexto. Eu até anotei uma frase aqui, ó, que fala sobre narrativa, que é do autor, romancista, né, norte-americano, escritor Robert Stone. Ele fala o seguinte: contar histórias é tão necessário quanto o pão. Não podemos nos imaginar sem isso, porque somos uma história. Então aqui dá pra gente pegar alguns pontos, né? O primeiro, dessa questão de que história é básico, né? História é o nosso pão. Sim, como eu falei, para a gente sobreviver, a gente precisa dessa imaginação, a gente precisa contar histórias, ou seja, colocar sentido nas coisas, né? E o outro ponto dessa frase dele é: não podemos nos imaginar sem isso, porque nós somos história. E aí a gente pode trazer outros autores. Por exemplo, o psicanalista Jerome Brunner. Eu também trabalhei com ele já em algumas das minhas pesquisas. Ele justamente defende, num dos livros dele, essa questão de que o nosso pensamento é narrativo, já vou falar um pouco sobre isso, e a nossa vida, ela é uma grande narrativa, né? Então, trabalhando essas duas questões, esse ponto que ele defende de que o nosso pensamento é narrativo é porque a gente pensa com começo, meio e fim, como Aristóteles lá atrás, já na Poética, já falava, né? Uma história é uma sequência com começo, meio e fim, uma sequência de acontecimentos. Ou seja, e a gente pensa dessa forma. E quando a gente vai explicar algo para alguém, por mais que não seja uma história que a gente está contando, a gente monta o nosso raciocínio dessa forma, né? E é mais fácil, e é mais simples, né? E por aí vai. E outro ponto, então, que eu tinha ali colocado é de que a nossa história é uma grande narrativa, que o Jerome Brunner fala também, né? A nossa história tem, portanto, começo, meio e fim, né? A gente vive a nossa história, a gente vive a nossa vida como uma grande história. E ele também tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, ó: somos tão adeptos da narrativa que ela parece ser quase tão natural quanto a própria linguagem. Ou seja, a nossa linguagem, né? A narrativa faz parte das várias formas de expressão que a gente tem. E, portanto, ela é praticamente o que a gente faz todos os dias, a gente só não se dá conta, né? E aí, trazendo um pouquinho para esse nosso contexto atual que a gente está vivendo, de quarentena, de pandemia, né? Vamos pensar o quanto é importante para a gente, então, estar em contato com uma literatura. Estou falando mais da ficção, estou falando mais da narrativa ficcional mesmo, né? Porque, afinal, uma narrativa jornalística, uma matéria jornalística que esteja falando, por exemplo, sobre o coronavírus, ela é também uma narrativa, né? Mas estou falando aqui mais do ponto de vista da ficção, de como é importante para a gente ter esse momento de entretenimento ou, sei lá, de contemplação, que veio lá numa frase que o Galvão falou no início da live, de a gente assistir a um filme ou a uma série ou ler algum livro. E aí, o porquê da importância disso, né? Então, vamos colocar, assim, alguns pontos. Primeiro, que as histórias nos inspiram. E aí, nesse sentido, elas nos dão esperança. E é o que a gente está precisando, um pouco do que a gente está precisando para esse momento, né? Justamente. A esperança como esse desejo universal, e essa pandemia, né, universal, então acho que dá para colocar dessa forma. Além, claro, de a gente pensar que toda narrativa com a qual a gente tem contato, pode ser um filme, como eu falei, um livro, uma série, etc., a gente acaba aprendendo alguma coisa com ela, né? Um bom filme, um bom livro, a gente sai dela modificado. Ou às vezes quando a gente pensa um teatro, né, um espetáculo de dança, um musical, que são narrativas, né?
e a gente sai modificado, a gente aprende alguma coisa sobre o mundo, sobre os outros, sobre as outras pessoas, já que a gente acabou, nesse momento, tá pensando tanto no outro também, né? Espero. A gente tem que pensar, né? A gente tem que proteger a gente ficando em isolamento, porque a gente tem que proteger também o outro, né? Para que ele não se contamine. Ao menos eu não quero ser responsável pela contaminação de um outro. Então a gente aprende sobre. A gente assiste um filme, por exemplo, a gente aprende sobre a vida e sobre nós mesmos, né? Aliás, quando a gente pensa nisso, é que entra a parte da conexão humana, que estava no título da live, né? Toda a história tem a ver com o humano, tem a ver com uma história, ela é feita de pessoas para pessoas. Eu dei até um exemplo, enquanto a gente ainda estava ao vivo, o exemplo das fábulas, de que uma fábula ela é feita de bichos, né, de animais, os personagens são os animais, mas ela diz respeito a coisas humanas. Então estaria ali essa coisa da conexão humana também, né? E se a gente pensa naquele fator de que a gente aprende alguma coisa com uma narrativa, né? A gente pode pensar que a gente aprende sobre como lidar com o outro também. E a gente aprende sobre nós mesmos, como eu falei há pouco, a gente pode também, então, a partir disso, como um exercício, proponho aqui, né, um exercício de quarentena, mesmo para quem está, às vezes, atolado de trabalho da faculdade para fazer, etc., mas pegar um tempo e talvez nós mesmos escrevermos, um exercício da escrita. Então, não só o exercício de assistir a um filme e refletir sobre esse filme ou ler algum livro, mas nós também escrevermos. Escrevermos como um processo também de autoconhecimento, né, que eu acho bacana, e como alguns colocam também, a escrita como um processo de calma, né, de calmaria, para a gente se acalmar, para a gente se tornar mais leve, para a gente produzir sentido. Às vezes é escrevendo que a gente produz sentido sobre as coisas da vida, né? Isso acontece comigo, estou falando da minha experiência própria, né? Ou ainda citando um colega, amigo, que já foi professor da Fapcom, né? O professor Tiago Calçado, ele fala do processo de escrita como um processo de cura. Então, vou escrever, vou fazer esse exercício da escrita como um processo de tirar de mim, né? De me curar. E então proponho como exercício mesmo para vocês, né? Mesmo sem técnica alguma, vão escrevendo, vão colocando no papel. E depois vocês podem procurar também. Certeza que tem vários cursos desses que estão sendo disponibilizados online gratuitamente. Algum tipo de oficina de escrita. Aliás, se quiser me perguntar, eu tenho uma boa dica, que é do Luiz Fernando. Eu já fiz essa oficina e ele está fazendo agora no momento. Não sei se daria para entrar ainda, se ele está fazendo ela online. Eu tenho a impressão de que sim. Então fica também uma dica de vocês procurarem isso, né? De ir atrás também numa oficina dessa, também é bacana. E eu tô com umas folhas aqui porque eu tinha separado alguns filmes e livros para falar para vocês, né? Eu fui fazendo algo assim de buscar da minha memória, de leituras que me marcaram, mas também eu fui pegando dicas. Então, na verdade, o que eu separei foram dicas de filmes e dicas de livros. Não quero me estender muito mais, eu calculei aqui no máximo 20 minutos, então tenho 6 minutinhos. Eu vou começar aqui primeiro dos livros, uns que me marcaram, tá? Ou um que eu estou lendo no momento. Então, eu gosto muito de contos, porque os contos me permitem... Livros de contos, né? Porque livros de contos me permitem, assim, ler de uma forma fragmentada. A minha vida não é muito corrida. Acho que para vocês entenderem um pouco do contexto, eu também estou terminando o pós-doc e as aulas. Então, livros de conto, para mim, é um pouco mais fácil de entrar no meu dia a dia. Porque, às vezes, o romance eu demoraria mais de uma semana, 2, 3, 4 semanas para retomar. Então,
um escritor de contos que eu gosto muito, do João Carrascosa, que foi meu professor, inclusive, né? Então, um que eu quero mostrar para vocês, dos vários que eu tenho deles, vários que eu tenho dele, é esse Diário das Coincidências. Tá até bem zoado aqui porque eu carreguei ele de um lado para o outro, metrô, etc. É um livro muito bacana, não vou dar um spoiler, mas ele fala de coincidências, histórias de coincidências. E isso é sempre algo que, essa coisa da sincronicidade é sempre algo que me chama muita atenção. E eu sei que tem algumas histórias aqui que são dele, né, porque eu o conheço pessoalmente, mas ele coloca em terceira pessoa. E como hoje, 2 de abril, eu vi que é o dia de conscientização do autismo, eu lembrei de um livro que me marcou muito sobre isso. Eu já li há muito tempo, já deve fazer uns 12 anos. É esse Nascido num Dia Azul, Nascido em um Dia Azul. É biográfico de um menino que tem autismo e como ele conseguiu superar as várias dificuldades que ele foi tendo na vida, né? E ainda de livro, eu gosto muito de um livro que é um romance, daí sim, falando de um romance, né? Que se chama Kafka e a Boneca Viajante. Eu não tô com ele aqui porque ele tá emprestado com a minha mãe, mas ele tem uma história linda. Conta a história que supostamente o Franz Kafka vivenciou mesmo na vida dele, né? Não é um livro dele, é um livro do Fabra, mas ele conta uma história, ele conta esse relato da vida do Kafka, que é esse escritor alemão, né? De que ele encontrou uma menininha no parque e aí essa menininha estava chorando que ela perdeu a boneca dela e aí ele inventa ali na hora que ele é um carteiro de bonecas e ele entrega cartas, durante várias semanas ele entrega cartas que supostamente a boneca teria mandado para ele como carteiro para ele entregar para a menina. E aí a boneca vai contando nas cartas as viagens que ela tem feito e agradecendo a menina por ela ter criado uma boneca tão livre, né? Porque afinal tem outras bonecas que não conseguem sair de casa e se libertar. E ela conseguiu. Então é uma história muito encantadora, muito linda, recomendo. Tô com pouco tempo aqui ainda, restando, mas eu vou chamar a atenção para um livro que uma aluna da Fapcom me sugeriu, que é o livro Feitos de Sol. Tô aqui lendo porque eu não li esse livro, mas eu fui pedir, já que meu target aqui é de alunos da Fapcom também, né? Então eu fui pedir umas indicações para alunos, né? E é a Giovana, que tem inclusive uma página aqui no Instagram que se chama Livraneios, recomendo. E esse livro aqui, ó, Feitos do Sol, ela colocou o seguinte, ó, abre aspas da Giovana. É um romance LGBT que se passa no final dos anos 90 e mexe bastante com os sentimentos do leitor, mas faz com que você termine a leitura com o coração quentinho e com a esperança de finais felizes. Então, o que me chamou a atenção para esse momento nosso, né, de pandemia, é a questão dos finais felizes, né? Agora, indo para os filmes, eu fui misturando aqui alguns clássicos e alguns mais recentes. E sempre pensando em a gente sair daquele lugar comum de Hollywood, né? Mainstream e tal. Então, eu peguei aqui, a partir de umas aulas que eu fui dando esses dias até, que eu estava falando desses filmes, eu fui pegando a partir dessa aula e fui listando alguns, né? Primeiro, vamos pensar num italiano, A Vida é Bela, acho que é bem oportuno para esse momento. Meu tempo está se esgotando, vamos falar de outro. Capitão Fantástico, eu acho muito legal para a gente repensar valores, né? Nesse momento, acho que é bem oportuno. Depois, da França, um clássico, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Um espanhol, que é mais essa coisa do fantástico, né? O Labirinto do Fauno. E gosto muito, claro, vamos pegar um agora recente, coreano, Parasita. Gosto de um chileno, que é o No, já falei em aula de publicidade, que tem o Gael Garcia Bernal. E aí, para fechar, eu queria deixar um que foi pouco falado e ele é bem recente, ele se chama O Paraíso Deve Ser Aqui.
Eu acho ele bem legal para a gente quebrar alguns paradigmas, assim, sobre a Palestina, por exemplo. Sobre ele daria para eu continuar falando, mas o tempo está esgotando aqui, ó. Eu espero que tenha ficado legal, que dê para substituir aí. Tchau, gente!